Olá, eu me chamo Dayan Ciebra, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu não estou sozinho. Estou aqui com o Dr. Lúcio Lemos. Gente, esse cara sabe muito, pós-doutorado em análises clínicas. Eu vim aqui em São Paulo hoje assistir um curso dele sobre análise dos hormônios pela saliva. Dr. Lúcio, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, gente. Obrigado, Dayan, pra gente conversar aqui e trocar umas ideias. Isso. Gente, é o seguinte, as pessoas não sabem o que é um exame salivar. Isso é uma coisa muito recente para o Brasil, pelo menos. Mas, doutor Lúcio, qual é basicamente a diferença e o que é um hormônio salivar? O que é uma dosagem de um perfil hormonal? Como é essa história de dosar elementos do corpo pela saliva? Qual a diferença da saliva para o sangue? Muita gente pergunta isso no canal. Doutor Dayan, o hormônio, o cortisol, é no sangue ou é na saliva? Testosterona? Então nada melhor do que trazer o especialista aqui para o canal, vai explicar para vocês. Legal, muito obrigado. Bom, o que acontece é o seguinte, você tem como mensurar um hormônio no sangue e na saliva, como você disse. O que você está vendo quando você está dosando no sangue? Você está vendo a sua capacidade de produzir e a sua capacidade de armazenar. O que está preso ali, guardado, pronto para usar. A segunda etapa é quanto que eu consigo pegar disso e usar nos meus tecidos, realmente funcionar no meu corpo. Essa é a parte que está livre no interstício e vai para a saliva. Então quando você tem um hormônio, muitas vezes normal no sangue, e tem sintomas de que aquele hormônio está faltando, você dosa ali, você descobre que está normal no sangue, você vê a saliva está muito baixa. Ou seja, é como se o sujeito tivesse dinheiro no bolso, mas está costurado. Ele não tem acesso àquilo. Fica uma quantidade muito pequena que o mantém vivo, mas em uma má qualidade de vida. Entendeu? Então, digamos que na saliva é o que você realmente tem ali para usar. Exatamente. E que equivale a mais ou menos de 1 a 10% do que está no teu sangue. Então, se esse 1 a 10% não é respeitado, não está realmente ativo, o seu sintoma é como se não tivesse hormônio. E o senhor estava falando agora ali na palestra que, por exemplo, dosar os hormônios como testosterona no sangue é uma medida meio grosseira, porque você não vê o dia inteiro da pessoa. Explica melhor para quem está em casa. É bem fácil você entender. Vamos dizer que você esteja viajando sobre um país de helicóptero, uma África da vida, e você vê lá vários automóveis. Você vai imaginar assim, olha, tem muito automóvel aqui. Esse seria o sangue. Mas você pousa, aí você olha, os automóveis não têm pneu. Essa é a diferença, você consegue detectar algo que às vezes não funciona. É uma medida mais grosseira. É uma medida grosseira, uma medida visual, que você não tem como mensurar o quanto que aquilo ali está proporcionando de bem-estar para o paciente. E por que não se fala em exame de saliva? Por que a população não conhece no Brasil? E poucos médicos ainda conhecem também. Isso aí acontece muito porque na questão da modulação hormonal, como não havia no Brasil os exames salivares de parte livre, começou a se usar o mesmo hormônio que a endocrinologia utiliza para detecção de hipogonadismo. O que é hipogonadismo? O cara não consegue produzir nada. Então se usa uma mensuração, um exame, que é o sangue, e o pessoal continuou fazendo dessa forma. Só que isso gera alguns problemas. O primeiro problema é que quando você tenta mensurar assim, você acaba usando dose muito alta. Então você tem pessoas que usam testosterona em dose muito alta, e isso vai transformar em quê? Vai aumentar DHT. Então você tem acne, tem pele oleosa, tem queda de cabelo, você pode ter um problema de hiperplasia de próstata, simplesmente porque você está querendo controlar algo que não tem sensibilidade suficiente. Isso. E aí você trabalha de uma forma quase que empírica. E desde quando no Brasil já se faz? Pelo que eu estou sabendo, vocês foram um dos pioneiros aqui, né? Sim, no Brasil a dosagem hormonal salivar começou mais ou menos em 2009, 2010. Né? Aqui é relativamente recente, né? Aqui é relativamente recente porque, como eu te falei, não havia a modalidade de modulação. Então o que se usava era sangue para detectar falta de produção. Mas o tratamento para falta de produção é um tratamento mais acirrado, é uma dose mais alta. E isso acabou gerando essa questionamento. Que tipo de dosagens salivares vocês lá no laboratório de vocês fazem? Assim, que os médicos pedem, que vocês costumam mais fazer? Eles pedem vários tipos de exames, porque normalmente você está querendo saber como é que está a cascata hormonal do teu paciente.
Então isso vai variar com pregnenolona, cortisol, DEA, aldosterona, progesterona, testo, DHT, 3-alfa-diol. Você vai ver os estrogênios, né? O estradiol, o estrona, o estriol. Então você tem também IgA secretória, que está ligado com disbiose. E a disbiose, mais do que nunca, já se sabe que a disbiose altera a sua liberação de hormônio livre. Então o que você come pode fazer com que você não consiga liberar hormônio suficiente. Ou seja, não é só dar hormônio também, né? Não é só dar hormônio. O que é necessário é quando você conhece a cascata, você consegue perceber que existem ações a serem realizadas ligadas com o metabolismo. Então você vai ver se tem uma resistência insulínica, se tem uma esteatose hepática, se tem um hipotiroidismo. Tudo isso, quando regulado, possivelmente a dose vai ser menor ou talvez nem precise usar hormônio. Até desintoxicar o corpo também. Desintoxicar o corpo, desinflamar o corpo, tudo isso faz parte de modulação hormonal. Não deveria ser feito uma entrada com hormônio antes de se colocar isso da limpeza do corpo. É preparar o terreno para que o hormônio chegue, né? Isso mesmo. Doutor Lúcio, uma pergunta para a pessoa que está em casa, longe aqui agora, lá no interior do país, um Brasilzão grande desse, fora do Brasil também. Como é que a pessoa consegue dosar essa saliva? Porque muitos laboratórios não têm essa coleta. Como é que é feito isso hoje em dia? A tecnologia para dosagem realmente não está espalhada pelo Brasil ainda. Então você tem que pegar laboratórios que estejam já desenvolvendo essa técnica. Como é que o paciente pode fazer? Ele entra no site, no nosso caso, do nosso laboratório, ele entra no site, ele adquire o kit de coleta, que é um kit com tubinhos especiais, não pode ser qualquer tubo. E aí o tubo chega em casa, ele vai colher de acordo com as instruções, ele colhe 4 a 3 tubinhos e vai mandar de volta para o Sedex. As pessoas sempre me perguntam, mas e esse tempo? Esteroide não tem perigo de tempo. O esteroide pode ficar viajando por pelo menos 20 dias. Olha só. O que acontece com o esteroide? O esteroide é um marcador territorial original. Quando você tem um animal, um leão, por exemplo, ele acorda, ele vai caminhar até o limite da área dele, ele vai urinar e defecar ali. Aquele hormônio impregnado naquela região vai servir de sinalizador para outro leão que está chegando. Que vai, por ali ele consegue saber idade, força, saúde, agressividade daquele animal, se ele está bem ou mal. Ele vai entrar ou não. Você imagina se ele tiver que fazer isso em todo o território. Então no dia seguinte ele vai para outra região. Porque aquela ali já está marcada e por vários dias, sol ou chuva, o esteroide está ali. Então o esteroide não tem perigo ele não morre, não é dissolvido por bactéria, né? Não tem esse problema. Então você coleta no tubo de ensaio e manda? E manda pra gente. Aí chegando no laboratório, aí vai ser informado que o material chegou, que está em condições, quantidade, né? Tudo certinho. E aí sim o paciente faz o pagamento e o material começa a ser processado. O importante é que após esse resultado ele procure um médico que conheça. Porque aí as ações que vão ser tomadas são ações que normalmente o profissional de saúde preparado que tem que... Para saber analisar, né? Saber analisar. Normalmente é quanto de saliva? Vou usar uma linguagem bem popular. São quantas cuspidas num tubo desse? O tubinho é mais ou menos desse tamanho e você vai colher metade dele. Então dá mais ou menos uns 2,5, 3 ml. Não é muito difícil. E ao longo do dia, vários momentos? Vários momentos. Você tem 3 tubinhos, vai colher manhã, tarde e noite. Caso acorde de madrugada, ele colhe na madrugada também num outro tubinho. E por que essa madrugada? Porque mais da metade dos pacientes que acordam de madrugada tem mais cortisol na madrugada do que durante o dia. Está desperto. E isso é muito perigoso, porque se ele não faz o da madrugada, com o resultado baixo do dia, ele acaba tomando medicamento que não precisava. É muito legal, gente. Eu falo como médico, hoje eu não atendo mais, mas enquanto eu atendia, pegar um exame de saliva mostrando a curva do cortisol é muito bom pra gente, viu, doutor Lúcio? Feedback como médico. O médico que trata um paciente vendo o DEA, o cortisol, você fica como se fosse um painel de controle, né? Exatamente. Muito mais tranquilo. Você consegue ver uma situação que é muito importante e pouco vista, que é o ritmo circadiano. Muitas vezes o paciente tem cortisol normal, ele não precisa tomar hidrocortisona, mas ele tem alteração no ritmo, ele precisa se readaptar. Aí o tratamento é outro, um adaptógeno, alimentação regular, exercício. Às vezes mudar um estilo de vida, né, já resolve. E aí não é medicamento, né? Mas o sintoma é o mesmo do cara que precisa, esse que é o problema. O grande problema é esse.
Bom, gente, eu estou aqui conversando com o Dr. Lúcio, né? A gente não tinha combinado isso aqui de forma alguma. Ele ia almoçar, eu estava assistindo o curso dele. E o Dr. Lúcio, o pessoal tem que saber pelo menos um pouquinho do que o senhor está dando aula aqui. O cara sabe demais. Achei interessante aquela sua fala. Eu acho que seria bom, só para a gente começar a encerrar, você estimulando aqui no curso a interação entre o médico, o cara do laboratório e o farmacêutico. Como é que funciona isso? Por que isso tem que acontecer? Quando você pensa num tratamento integrativo, não é só as especialidades médicas. Os especialistas médicos deveriam entrar em contato com os seus fornecedores de serviço, que seria a farmácia de manipulação, o laboratório, e trocar ideias e montar, não sei se a palavra seria protocolo, mas modelos de ação, onde todo mundo soubesse falar a mesma língua. Isso. Porque o paciente ele precisa ter uma segurança. O laboratório precisa saber o que vocês médicos precisam realmente de exame. E às vezes o exame não é aquele. E aí a informação do responsável técnico do laboratório é importante. Isso. O mesmo acontece com o farmacêutico. O cara trabalha com manipulação há 30, 40 anos. Ele tem informações que são importantes nessa integração. E todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. A gente tem que ter mais humildade, todos os profissionais e o farmacêutico conversar mais. Dessa forma, gente, o que eu aprendi aqui hoje, eu tô com a cabeça lotada. Você não sabe não, viu? Cabeça lotada aqui. Então, olha pessoal, quem quiser saber mais alguma coisa, mais informação, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link do laboratório, tá bom? É. Você não precisa fazer no laboratório dele, não. Existem muitos outros laboratórios. Sim. Muitos não, existem muitos. Não muitos. Alguns no Brasil. Você pode sair pesquisando, dar uma olhadinha, mostra pro teu médico para saber se ele sabe pedir ou se ele tem conhecimento, para poder... Ele pode, inclusive, conversar com o médico e pedir orientações de quais os laboratórios que realmente estão fazendo dentro da conformidade. Isso. Não quer dizer que seu médico não seja atualizado, não, é porque isso é muito novo, isso é realmente. coisa nova. Então, há pouco tempo que eu vim descobrir que existia isso, então nem todo médico conhece. Apesar de novo no Brasil, tem 50 anos nos Estados Unidos. 50 anos já fez. Nós, brasileiros, é que estamos atrasados nessa ligação. Então começa a pensar a respeito, tá bom, gente? Dr. Lúcio, muito obrigado. Tá bom, muito almoçar. Felicidade, muito obrigado. Gente, um grande abraço para vocês. Vivam com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente.